Oi, Tá dando para Isadora, tudo ouvir? bem? Tô Tudo te ouvindo bem, sim. Eduardo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tudo certo, então. Pô, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela sua participação. Prazer falar com você. Eu sei Eu que que... agradeço pelo convite. Não, eu que agradeço pela sua participação. Eu sei que se você está aqui é porque você vai ter aí resultados legais, a gente vai terminar aí com resultados importantes em prova. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse rapidinho, dissesse de onde você é, qual faculdade você fez, quando que você se formou. Dá aí uma pequena introdução sobre você. Então, eu me chamo Isadora, né? Eu sou de Goiânia. Formei agora, em dezembro de 2021, na Universidade Federal de Jataí, no interior de Goiás mesmo. E é isso. Entendi. E qual especialidade você tentou? Anestésio. Entendi. E como é que você conheceu a gente? Pelo Instagram, em 2019, final de 2019. Ah, você conheceu no final de 2019, e aí eu Foi. sei que você fez o nosso curso de quinto ano, foi isso, em 2020? Isso, fiz em 2020. Não fiz da forma que eu gostaria. Eu acho que já até conversei com você. Não fiz o curso com a metodologia JJ barra Aristo, né? No quinto ano, mas no sexto ano eu peguei firme e deu certo. Entendi, mas eu vou querer saber então como que você fez em 2020? O que que você acha que você fez de errado? O que que você acha que você fez que poderia ter melhorado? Foi um problema de realmente de metodologia? Foi um problema de regularidade no estudo? Como é que foi? Não, regularidade eu sempre tive. Sempre desde de 2020, né, que eu estava no quinto ano do internato, eu tinha na minha cabeça que eu queria passar realmente direto do final da faculdade, então eu sabia que eu precisava ter uma regularidade de estudos. Mas eu ainda fiquei muito presa na minha metodologia tradicional, assim, eu via muita aula, via as aulas teóricas, e deixava um pouco as questões de lado e deixava os flashcards completamente de lado no quinto ano. Então eu era muito presa à teoria ainda, demorava muito tempo fazendo resumo, porque eu achava que eu precisava muito daquilo. E aí, quando chegou no sexto ano e eu fiz o primeiro simulado do sexto ano, eu vi que não tinha dado certo. Aí eu me desesperei, né? Falei, nossa, eu devia ter feito certo no quinto ano para não estar nessa situação agora. Você Mas aí lembra eu quanto você depois. tirou? No do sexto ano eu não lembro quanto foi o simulado, mas foi baixa. Não lembro quanto. Mas do quinto ano eu acho que tinha feito 22 questões de 50. Aí eu falei, Entendi. nossa, estudei 4 anos de medicina e não sei nada, nunca vou passar, né? Isso é engraçado que às vezes a gente fica nessa, e eu vejo muitos alunos que ficam com essa insegurança, pô, fui muito mal no simulado, vou ser um péssimo médico, sendo que, na verdade, a gente sabe que são duas coisas completamente diferentes. Sim, Claro que se você domina tão bem o conteúdo teórico a ponto, sei lá, de tirar 70, 80% numa prova, provavelmente você vai ter facilidade ali, pelo menos nas decisões teóricas da medicina, prática. Mas é muito aham. diferente, né? A gente vê muita gente que sabe tudo de teoria e que chega na prática não tem ainda aquela... Ainda não está com É, desenvolvido profissionalmente. Então, assim, tirar 40 e poucos no simulado, ainda mais começando a preparação, como você estava no quinto ano, você falou que não melhorou muito do quinto para o sexto, né? Mas, não, então, mas assim, isso é uma coisa que é totalmente normal e a gente vê muitas pessoas conseguindo essa virada, como acabou acontecendo com você. Mas então, graças a Deus. pelo que eu entendi no seu quinto ano, existem dois grandes erros que a galera comete no quinto ano, e aí vale para quem. Hoje em dia a gente chama o nosso curso de quinto ano, na verdade, extensivo programado, que é um curso de 2 anos. Mas para quem começa no penúltimo ano, como foi você, os dois grandes problemas, né? O primeiro é manter a regularidade. Você disse que isso não foi problema para você, já é uma coisa bem rara. Normalmente, como o objetivo está muito longe, né? Você começou lá em janeiro, fevereiro de Isso. 2020. Uhum. A prova seria, sei lá, em novembro, dezembro de 2021. Então Sim, é um objetivo muito distante, né? É difícil a gente se manter com a disciplina, manter a motivação para continuar estudando. Mas isso acabou não sendo um problema para você. E aí você cometeu o erro mais comum, que é esse
do excesso de foco na teoria. Provavelmente você acabou revisando menos também, não sei como é que foi isso. Sim, com certeza. Eu, às vezes, assim, às vezes atrasava o conteúdo, não por falta de regularidade, mas, assim, às vezes o internato, tinha um dia que eu não conseguia estudar, e aí quando eu ia desatrasar as coisas, eu preferia ver a teoria porque era mais cômodo para mim, né? Assistir uma aula e ler um material era muito mais fácil do que ficar fazendo questão. Ainda mais que quando eu ia fazer, eu ficava errando, aí me estressava e eu não fazia mesmo. Então, isso eu deixei muito a desejar. Mas, assim, no final de 2020, realmente eu não tive regularidades. Aí foi dezembro, janeiro de 2021, que não tinha começado ainda o sexto ano, eu larguei de mão mesmo. Mas até então, mas assim, quando eu tava no internato, era o tempo que eu mais tinha regularidade, porque eu tinha uma rotina. Aí, quando eu saí de férias, foi, assim, terrível. Não consegui estudar. Nossa, foi péssimo. Aí me É, prejudicou um pouco também. é muito raro a pessoa nessa virada do quinto, sexto ano, dezembro e janeiro, né? Que são meses que normalmente a galera ainda está meio de férias, meio pelo menos num clima de férias. É difícil realmente a pessoa conseguir continuar estudando. Muito difícil. Você falou uma coisa muito interessante que em relação ao atraso, né? Quase sempre quando as pessoas se atrasam, elas priorizam recuperar o estudo teórico. E eu acho que tem muito a ver também que o atraso no estudo teórico, ele está ali na nossa cara, né? Para a gente ver, pô, esses temas aí eu deveria ter estudado, não estudei. Agora, o atraso na revisão, ele fica meio escondido, né? Ele não é tão aparente. Estou atrasando as minhas revisões, mas depois eu volto a fazer questões, depois eu volto a fazer flashcards. Então, essa sensação de estar atrasado ou atrasada é muito mais, realmente, fica muito mais forte quando a gente vê o conteúdo teórico atrasando. E aí é um erro também muito comum, que a pessoa foca só na teoria, e aí quanto mais ela se atrasa, mais ela vai focar só na teoria, e Sim. acaba não tendo essa... E aí acaba acontecendo o que você falou, que eu achei legal também, Isadora, sobre os erros, né? Você começa a fazer questões, errar, e Aham. aí, cara, você começa a Eu me fugir das questões. desmotivava muito. E até no sexto ano, no simulado JJ, eu não tive, assim, todos eu fui muito mal. Era julho, agosto de 2021, eu tava mal no simulado JJ, eu falava, gente, não vai dar certo, não vou passar, olha aqui, tanto que eu tô, Mas tô o quanto que mal, você o que que está eu tirando? O que você faço? chama de mal? Uns 60 e pouco no meio do ano, assim. E minha prova prioritária, as minhas duas prioritárias eram as primeiras que eu ia fazer, e que costumavam ser em novembro. Então, eu tinha, assim, na minha cabeça, pouco tempo para evoluir e falar, nossa, não tem condição. Até que faltando uns 2 meses, assim, quando eles divulgaram o edital da minha prova, foi em setembro, mais ou menos, que eu parei mais para focar. Aí eu comecei, aí a gente já não tinha mais tantos simulados da Aristo, né? E aí eu comecei a fazer mais as provas na íntegra, que eu já fazia, mas eu comecei a fazer com mais regularidade e analisar mesmo as minhas provas. Aí eu comecei a ver que cada vez que eu fazia, aí eu corria, eu olhava lá na pontuação das pessoas que passaram, eu via se minha nota dava, e aí eu comecei a ver que dava. Eu falei, não, agora então tá dando certo. Mas foi só no final, porque até o meio do ano eu tava desesperada. Isso é uma coisa até que a gente conversa internamente, porque os nossos simulados eles são mais difíceis do que a maioria das provas. A gente tenta fazer um nível de dificuldade parecido com o da prova da USP, que é uma prova difícil, não é a mais difícil do Brasil, tem provas mais complicadas, mas assim, é uma prova de médio para difícil. E aí isso tem o lado bom, de que se a pessoa começa a se dar bem no nosso simulado, ela com certeza vai se dar muito bem na maioria das provas. Isso eu já ouvi em algumas conversas com ex-alunos que eu estou tendo agora, eu ouvi coisas parecidas. Pô, pelos simulados lá, Aristo, eu achava que que eu não ia passar. E aí, quando eu fiz a minha primeira prova na íntegra, eu vi que eu já estava tirando 75, estava próximo dos 80, e aí eu me animei. Então, isso acontece. Mas é um fato que pode levar a pessoa à desmotivação. Então, isso é interessante. Sim, Esses 60 e poucos que você tirava no meio do ano, nas provas que você fez, que eu sei que foi SES DF, SES Goiânia, né? E, isso. então, assim, eu acho que deveria equivaler a mais ou menos uns 70 e poucos nessas provas, É, já. foi o que eu fiz, assim, uns 73. Aqui em Goiânia, a prova é muito diferente.
do Brasil, assim. Não é uma prova que tem caso clínico, é mais direto. E muitas vezes eu ia fazer questão e os comentários eram muito engraçados. Falava assim, é questão específica até para o R3. Eu falava, gente, não tem condição a pessoa cobrar uma coisa dessa, como que eu vou acertar? Mas assim, eu vou errar e todo mundo vai errar também. Quem acertar vai ser no chute. Então tinha que focar mesmo nas que todo mundo acertaria. Então, assim, o ponto de corte aqui é muito alto. Eu fico, nossa, não tem condição uma pessoa fazer 80 para mais nessa prova, e tem gente que faz. Mas o importante é que com 70, 70 e poucos ainda dá certo de passar. Não, é exatamente o que você falou, tem a ver com o nível de dificuldade da questão, né? Normalmente essas questões, rodapé de livro, quando a gente erra, aquilo chama muito a nossa atenção, né? Porque a gente não faz ideia do que é. E aí isso incomoda muito, a gente vê um enunciado que a gente não sabe, às vezes, nem qual é a doença, ou a gente não sabe nada ali da questão. Pede uma classificação que a gente nem sabe que classificação é essa, isso chama atenção demais. Só que as questões que decidem não são essas. Esse é o grande Exatamente. ponto. Em qualquer prova, pode ser na SES Goiânia, que tem essa característica, a SES Pernambuco, uma prova que também é bem parecida, até questões diretas e com muita nível de dificuldade lá em cima. E é importante a gente ter essa parte psicológica, entender esse processo. A gente não vai aprender todos os rodapés, isso é virtualmente impossível. E aí, Isadora, eu Exatamente. queria entender quais foram as maiores diferenças do seu estudo de 2020 para 2021. Porque em 2020 você falou que você focou muito na teoria e tal. Como é que foi 2021? O que você fez? Como é que foi, assim, sua rotina de estudo? Então, eu separei igual vocês tinham passado mesmo, acho que eram 3 dias de estudo teórico, uns 3 ou 4 de revisão teórica, e aí eu fazia revisão inteligente 5 vezes por semana, então de segunda a sexta eu fazia. Comecei a focar mais nas questões, então assim, eu fazia com mais calma, eu tentava aproveitar meu erro para realmente ver qual que era o motivo de eu ter errado aquilo lá, e também comecei a fazer os flashcards, né? Que era uma coisa que eu detestava, ainda detesto, mas eu sabia que tinha que fazer e fazia. Então, assim, realmente isso foi a maior mudança que eu tive. E, assim, eu acho que também me ajudou porque eu já tinha os resumos, então eu sou muito, sempre fui apegada a resumo, então para mim eu tinha que fazer aquilo. E aí, como no sexto ano eu já tinha os resumos do quinto, eu só às vezes assistia a aula e anotava uma coisa ou outra, e nem lia material mais. Pegava só meu resumo e lia. Aquilo lá era o meu estudo teórico. Era a aula e ler meu material. E aí depois eu ia focar na prática mesmo, aprender a fazer a questão. Entendi. Então Foi você mais isso. você conseguiu realmente encurtar muito seu estudo teórico, né? Foi. Através aí dos resumos que você tinha criado no quinto ano. Isso é muito legal, porque mostra que você mudou totalmente o equilíbrio do seu estudo. Que no quinto ano você falou que você focou muito mais na teoria do que nas questões, nem fazia flashcards, provavelmente também fazia pouca prova, pouco simulado. Fazia E, e, pouca também. e o sexto ano foi o oposto, né? Que você diminuiu o seu estudo teórico, aumentou muito o volume de questões, o volume de flashcards, começou a fazer os simulados aí, começou a se dar mal nos simulados, inclusive, e depois foi Sim. melhorando nas provas. Então você mudou completamente essa balança. E sempre quando a gente coloca mais prática e menos teoria, isso para aprender qualquer coisa. Pode ser para aprender a fazer prova de residência, pode ser para aprender a falar um idioma, pode ser para aprender qualquer coisa. Quando a gente coloca mais prática do que teoria, a gente vai colher mais resultados. Isso é uma coisa inevitável. E uma coisa que você tinha falado no quinto, nos momentos de dificuldade, no sexto, você se atrasou ou teve dificuldade de manter o ritmo, o que você priorizava? Você falou que antes você focava em recuperar o estudo teórico e tal. No sexto ano eu atrasei muito pouco. Realmente, assim, eu até muitas vezes, porque eu estava no internato, né, eu não estava formada ainda. Então, assim, às vezes quando eu tinha um tempo assim para ir embora para estudar, eu ia. Porque para mim, minha prioridade era estudar esse ano. Então, assim, às vezes eu via, não, esse aqui no internato não vai me agregar hoje, eu vou embora estudar. Então, assim, eu realmente atrasei poucas vezes, meu internato esse ano foi bem tranquilo. Mas quando eu atrasava, eu deixava às vezes a teoria para eu ver tipo final de semana, que era às vezes, mais tranquilo,
Mas assim, sempre que se eu tinha uma hora no dia para estudar, eu ia fazer minhas questões, minhas 50 questões do dia pelo menos. E aí ia desatrasar a teoria depois, sabe? Mas não foi uma coisa assim que eu tive um grande atraso, não tive que correr atrás de prejuízo muito esse ano, não. Ainda bem. Entendi. Então, mas aí você focava então nas questões, pô, vou fazer pelo menos as 50 questões. Isso é uma Aham. coisa legal, eu tenho perguntado para todo mundo aqui que eu converso, e todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso, que focava nas questões, focava na revisão inteligente. Isso é uma coisa realmente muito importante mesmo, porque é o que vai te dar prática para fazer prova o tempo todo. E aí E tá, acaba sendo até prazeroso fazer. No final, eu comecei a ficar com preguiça da teoria. Eu ficava tipo, nossa, quando que vai acabar essas aulas para eu ficar só fazendo minhas provas e minhas questões? Porque quando você começa a ver que você realmente está acertando, você está dominando aquele conteúdo, nossa, foi me deixando mais animada e aí eu tinha mais vontade de fazer, sabe? Pegar a prova para fazer não me dava preguiça mais, sabe? Então, no entendi. final foi bem legal isso. E você sabe quanto tempo mais ou menos você estudava por dia? Assim, claro que isso deve variar, mas na Uhum. média, assim. Umas 4, 5 horas. Mas assim, eu nunca deixei de, por exemplo, ir para academia, é, sei lá, sair final de semana. Eu me organizava para dar tempo de estudar, mas assim, quando eu estava cansada, eu realmente parava, sabe? Eu nunca, porque assim, eu não consigo estudar à noite, por exemplo. Então, o meu máximo era até umas 7 horas. Quando eu tentava ir além disso, eu via que não rendia, então eu parava. Então, às vezes, mesmo eu não completando essas 4, 5 horas de estudo, eu ia até o meu máximo e ia me distrair depois. Ver uma série, fazer uma atividade física, eu nunca quis deixar isso de lado, porque eu não queria prejudicar, minha saúde mental, horário de lazer, eu nunca, em, Nossa, isso é muito em importante. detrimento, né, da residência, do estudo. Eu acho que me ajudava bastante, Nossa, isso é essa parte de fundamental. lazer. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê a galera, às vezes, entrando numa de surtar para estudar, mas, cara, surtar para estudar talvez dê certo em uma semana, 2 semanas, no É, máximo um mês. Mas você ficar surtado estudando por 10 meses, aí às vezes 2 anos, como foi o seu caso, aí não dá, aham, cara, não dá. A gente não aguenta, vai, na verdade, ser um tiro no pé, ao invés de ser algo que vai ajudar. Mas então, aí você teve uma mudança importante de preparação de 2020 para 2021. Pelo menos pelo que eu consegui aqui captar, principalmente essa questão de menos teoria e mais prática em 2021. Isso aí, com certeza, se você fosse medir no tempo, assim, ia dar uma diferença percentual. Qual foi a porcentagem de teoria e prática em 2020, teoria e prática em 2021? Tenho certeza que daria uma diferença muito grande na sua preparação. E, e só com isso, com certeza. certeza, já te daria um grande acréscimo aí de evolução. Você falou que no quinto ano você deu uma patinada de desempenho. No sexto Uhum. ano, eu sei que apesar das dificuldades aí ao longo do caminho, né, insegurança, você chegou faltando um mês para a prova, ainda insegura. Foi. Nossa, e assim, é igual eu falei, as minhas duas provas prioritárias eram no mesmo final de semana, era da UFG e a da Secretaria do Estado de Goiás. Em novembro, eu nunca tinha feito nenhuma prova de residência, então aquilo também foi me dando muita ansiedade. Eu falava, gente, eu não posso errar, não posso, me dar mal na minha primeira prova, porque é a que eu mais quero. Então, mas eu fui assim com muito medo, mas eu fui com muito medo, mas eu fui relativamente tranquila. Quando sai, assim, às vezes, relação candidato por vaga, todo mundo surta, né? Eu fico tipo, nossa, meu Deus, olha tanta gente que eu vou concorrer. Mas eu fico, não, eu fiz meu melhor, se der certo, deu, se não der, em algum lugar, eu espero que dê. Mas aí depois que começou a sair gabarito, nossa, eu fui ficando cada vez mais ansiosa, porque eu via que podia dar certo. Então, nossa, foi muito gratificante ver que deu, no final das contas deu certo. Tudo que eu fiz ao longo desses 2 últimos anos. Então me conta aí como é que foram esses resultados, o que foi esse dar certo aí para você? Então, eu passei em três das minhas 5 prioritárias, porque foi no Hospital das Clínicas da UFG, que é onde eu me matriculei já. Fiquei em quarto lugar lá, de 4 vagas, peguei a última. Caramba, É,
teve a do CSGO, que eram 10 vagas, eu fiquei em sétimo, também para anestésio. Todas foi para anestésio. Aí eu consegui vaga no CSDF, que também era uma das minhas prioritárias. E aí as outras duas prioritárias, uma eu desisti de fazer, porque eu já era aqui em Goiânia também, mas eu já tinha passado em duas prioritárias, e a prova era em janeiro, eu falei, não quero mais isso aqui para minha vida. E a outra era pelo Enare, mas como eu já tinha passado na que eu queria, eu resolvi nem jogar minha nota. Então, nem quis pagar para ver se ia dar certo ou não, que era na UNB. Entendi. Então, que aí Então, eu já tinha passado, falei, não quero, eu quero descansar, não quero fazer prova mais, chega. então a gente pode chamar de 100% de aproveitamento, porque Pode, nas que você foi atrás, você conseguiu essas vagas. sim. Nossa, muito legal. Então, e quanto que você tirou, né? Porque só para fazer um paralelo aqui, você começou com 44%, né, no quinto ano, você falou 22,50. Mais ou menos quanto que foram as suas notas aí? Foi em torno de 70, 77, né? Na área, por exemplo, eu fiz 77. Então, Entendi. e engraçado, assim, eu resolvi fazer a prova de BH. Eu tenho uma prima que mora lá, falei, vou resolver fazer a prova da Santa Casa, também deu certo lá. Então, é muito engraçado, quando apesar de eu não ter estudado para a prova de lá, eu via que a minha base era muito boa para a prova. Então, eu falava, gente, essa prova é muito fácil. Eu ficava tipo, nossa, eu não acredito que eu sei fazer as coisas da prova. Muito, muito engraçado. Porque as de Goiânia você sai assim, tipo, nossa, que é isso, né? Me dei mal. Mas, Mas isso é uma tem. coisa, eu não sei se você ouviu falando isso ao longo do ano passado, mas eu sempre falo que quase sempre quem se dá bem em uma prova acaba se dando bem em todas ou quase todas. Foi. E, O meu primeiro resultado, inclusive, que saiu, que foi de Brasília, eu lembro direitinho. Eu saí da prova e falei, gente, o que aconteceu? Nossa Senhora, foi péssimo. Nunca fiz uma prova tão mal na minha vida. E aí, quando eu fui ver o gabarito, eu falei, não é possível. não, isso aí Aí, quando foi dando certo, eu falei, gente, como assim? Tá dando tudo certo? é a síndrome do médico e do estudante de medicina, cara. É, Desde a faculdade, eu não sei se na sua faculdade era assim, mas na minha, todo final de prova, no final, todo mundo ia ser reprovado. E aí você via aham, que na hora que saía as notas era só uma pequena parcela que realmente era reprovada. A grande maioria é, estava só realmente inseguro. Mas muito legal mesmo, cara, porque você realmente conseguiu aí grandes resultados, uma evolução grande, mais ou menos aí uns 30 foi. pontos. E, cara, incrível, incrível mesmo. E eu sempre, quando a gente está finalizando, eu quero te perguntar uma coisa. De tudo que você acha que a gente ofereceu aí ao longo desses 2 anos, mas como curso, que você acha que mais te ajudou? O que foi mais importante para você ter conseguido essa evolução e esses resultados? Eu acho que a metodologia, né? Porque eu acho assim, de todos os cursinhos que eu. Claro, antes de eu fazer a mentoria, eu pesquisei outros. Então, mas assim, o de vocês me chamou muita atenção pela questão de que a gente não precisa estudar todo o conteúdo da medicina para ir fazer uma prova. Não, você tem que estudar bem o que mais cai e praticar, repetir. Porque quanto mais você repete, mais aquilo vai ficar na sua memória. Então, isso principalmente. E também questão de proximidade com vocês. Todas as vezes que eu mandava mensagem para você, desesperada, muitas vezes fiz isso. Até pelo Telegram, na comunidade, você conversar com outras pessoas que estão na mesma situação que você, né, do Brasil inteiro, não é só você daqui de Goiânia que está nessa situação, não, é todo mundo do Brasil que está sofrendo igual. Então, eu acho que essa proximidade também é um ponto muito importante. Entendi, que legal, Isadora. Fico muito feliz de ter conseguido te ajudar aí nos momentos de desespero. Tenho certeza Sim, com que certeza. essa nossa conversa vai ajudar alguns alunos aí de 2022 ou até de 2023 que vão viver aí o que você viveu em 2021, vão estar tirando Sim, 60% desesperados no meio do ano. Eu já sei que isso vai acontecer, porque é uma coisa que acontece sempre. E tomara que ajude a galera a manter a tranquilidade, vai dar certo. Deu certo com a Isadora. Claro com que certeza. que envolve muita dedicação. A Isadora se dedicou por 2 anos nisso, às vezes errando um pouco, às vezes acertando, mas conseguindo aí uma grande evolução.
E não foi só comigo, não. Eu tenho minhas amigas, eu estou brigando com elas para vir falar com você sobre os resultados delas também. Vou cobrar se elas já Opa, contaram para vocês, viu? não, a gente teve, são resultados em Goiás e Brasília. Eu tive Não, algumas pessoas falando. uma amiga minha foi, a prioridade dela era do PSU, ela conseguiu na UFTM e na UFO, e uma outra amiga minha vai conseguir em Brasília e aqui em Aparecida também. Então, todas Talvez, eu tiveram bons acho que essa resultados. da UFTM e da UFO, talvez tenha falado comigo, porque eu lembro de uma pessoa que falou desses dois lugares, mas eu Eu não vou lembro agora. cobrar dela se ela não falou. Mas assim, eu indico para todo mundo que me pergunta. Nossa, eu não tenho nem como agradecer, sério. Foi assim, engraçado que na época ninguém conhecia, pelo menos na minha faculdade, dos meus amigos, ninguém conhecia o cursinho de vocês. E aí eu e essas amigas a gente falou, não, vamos tentar fazer diferente, né? Vamos ver se dá certo. E assim, nenhuma de nós nunca arrependeu. Sempre. Que E assim, a legal. gente indica para todo mundo mesmo. Muita gente já veio falar comigo, inclusive, tipo, nossa, que cursinho que você fez? Aí eu falei, ai, gente, fiz Arista, pode ir lá fazer, que é Nossa, o muito melhor. obrigado pelas indicações. Inclusive, normalmente é assim, às vezes a gente, numa faculdade, a gente não é conhecido, aí a gente tem um ou dois alunos, aí esse aluno vai bem, consegue o resultado, espalha um pouco as nossas sementes ali, e daqui a pouco a gente está cheio de gente. Isso aconteceu em vários A lugares. gente fala que é testemunha da JJ, né? Agora é Arista. Isadora, muito obrigado pelas indicações, pelas palavras, muito obrigado pela sua Imagina. dedicação e pela confiança nesses 2 anos. E desejo para você uma excelente residência na UFG, já começando, menos de um mês falta, né, para começar a Menos de um anestésio lá. mês. Que você Tô tenha muito ansiosa, sucesso. mas estou feliz. Obrigada pelo convite para participar daqui, é uma honra. Eu e minhas amigas, a gente até brincava, tipo, não, ano que vem a gente vai estar lá no papo com ex-aluno. E eu vim mesmo. Que E legal, também Isadora. agradecer pelo apoio de vocês. Pelos 2 anos, foi, assim, sensacional. Não tenho nada do que reclamar mesmo. Obrigada, de verdade. Nossa, eu que agradeço, Isadora. Tudo de bom para você e muito Obrigada obrigado. para E ó, vocês fala com as também. suas amigas falarem mesmo comigo. Eu vou falar, pode deixar que eu vou cobrar delas. Obrigada, Tá. viu? Nada, eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau.